irmãos, estamos aqui mais uma vez para gravar a aula do EBD para os irmãos. Sabemos que esse tempo tem sido difícil ainda, né? Não podemos estar nos reunindo, mas podemos transmitir a palavra de Deus através desse canal. Hoje nós queremos falar com os irmãos sobre um tema importante, que é a culpa humana, a culpa que o ser humano carrega, as dificuldades que existem, como tratar, como você olhar isso sobre a ótica de Deus. Então, é a culpa sobre a graça de Deus, debaixo da graça de Deus. Como é que nós vemos isso na Bíblia? O que ela relata para a gente a respeito dessas situações em que nós podemos estar sendo, não tendo esse peso da culpa, essa dificuldade. A culpa existe, né? De uma certa forma. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus, né? E ela às vezes é muito confundida, a culpa com o pecado na Bíblia. E ela é a mesma coisa, confundida, mas usa-se as mesmas palavras às vezes para uma coisa e outra. Então, quero convidar você a participar dessa aula comigo nessa manhã. Muito bem, então, vamos lá. Queria ler com os irmãos Romanos 2, do 1 até o 11. Convido vocês a abrirem suas Bíblias aí em Romanos, capítulo 2, verso 1 até o 11, que diz assim a palavra de Deus. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e faz as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Amém. Até aqui. Esse tema que pretendemos tratar com os irmãos hoje fala sobre a culpa, né? A culpa humana, e precisamos definir o que é isso. O que é culpa? A culpa é uma resposta pessoal emitida em função de uma falta própria ou de outra pessoa. Também ela é responsável por grande parte do sofrimento do ser humano. O homem que se sente culpado, ele às vezes não consegue lidar com determinadas situações. Isso é próprio de pessoas às vezes que estão com depressão, que têm um sofrimento, e essa culpa ela pode ser até levar a uma doença patológica, uma doença real, verdadeira, tendo que ser tratada por medicamentos, remédios. A depressão já né? A gente já sabe disso, quem está em depressão tem antidepressivos para se tomar. Mas ela pode virar uma dor de cabeça, uma dor estomacal, ela pode trazer outras complicações. Então ela é muito importante para que a gente possa entender. O que é culpa? Na nossa ideia, o que foi identificado é que existem vários tipos de culpa. E a gente fez uma separaçãozinha nesse estudo que nós vamos fazer para vocês. E eles podem ser agrupados em dois tipos. Uma que é a culpa objetiva e outra que é a culpa subjetiva. A culpa objetiva é aquela que ocorre quando uma lei é quebrada e o transgressor é culpado. Existe uma lei e você transgride essa lei, então você tem uma culpa pela sua atitude. E essas categorias, né, que nós falamos ali de culpa objetiva e subjetiva, né, elas também separam isso. Mas na culpa objetiva que nós vamos tratar aqui, tem um caso bem interessante na Bíblia, em 2 Samuel 12, do 1 ao 15. Foi quando Natã chega para Davi
e conta uma pequena historinha que eu vou contar brevemente, não vamos abrir lá 2 Samuel não, mas vocês vão entender, conhecem a história, claro. Davi, quando estava no seu terraço de folga, não tendo ido à guerra num determinado momento, ele olha Batseba, a deseja e a chama para ir ao palácio, se deita com ela e ele se sente culpado por isso. O que ele faz? Ele, tendo descoberto que Urias, um capitão seu, do seu exército, um general seu, do seu exército, era o marido dessa mulher, ele então envia ele para a guerra. Ele não queria ir, não queria, Davi insiste, ele vai para a guerra. E Davi queria que ele morresse, para que ele pudesse tomar legalmente a mulher e não sentisse culpa disso. Ele então, não conseguindo isso, ele dá ordem a outro general dele que coloque Urias na frente de batalha e retire a tropa. Urias não era sozinho, mas com alguns, uma tropa de 10, 20, 30 homens, coloca ele na frente de batalha e retira o restante do exército para que Urias fosse morto nesse combate. E assim aconteceu. Urias foi morto, Davi leva Batseba para o palácio, eu acho que ela já estava grávida, né, de Davi, e eles iriam ter um filho. Natan chega para ele e conta uma história simples. Olha só a situação de Natan, que era o profeta da época, que assistia a Davi. Davi foi nomeado por Samuel, né, quando ungiu, mas nesse período era Natan, que era o profeta, que falava com Davi e cuidou de Davi nesse período aí, nessa parte espiritual dele. Natan chega para ele e diz assim, olha, existiam 2 homens, um homem rico e um pobre. O homem rico tinha 5 ovelhas, gordas, bem tratadas, cuidadas, e o homem pobre tinha uma única ovelha. E essa ovelha ele criou desde novinho, cuidava, tinha muito carinho, ele, toda a sua família, entrava na casa dele, ele tratava às vezes até como um filho. Chegando um viajante à casa do homem rico, ele então dá um banquete para ele, mas ele não quer usar das suas ovelhas, ele vai, pega a ovelha do homem pobre, mata e serve a esse homem, a esse caixeiro viajante. Davi, no mesmo momento que está ouvindo essa história de Natan, Natan está diante de Davi, diante do rei. E olha só a dificuldade de Natan, por quê? O rei na época tinha autoridade total, suprema, sobre todas as coisas. Se ele não gostasse de alguma coisa, podia mandar matar Natan. Mas Davi era um homem temente a Deus, sabia quem Natan era. Natan chega para ele, para não dizer que ele estava culpado e mostrar a culpa para ele, conta essa história. Davi, no mesmo momento que termina de ouvir a história, fala assim, quem é esse homem que faz tal coisa? Ele precisa ser punido, ele precisa sofrer as consequências das suas atitudes e devolver 4 vezes mais o que tomou do homem pobre. Aí Natan vira para Davi e diz, esse homem é você, Davi, que fez tal atitude. Davi, então, reconhece isso, né? Existia uma lei, ele não poderia ter tomado a esposa de outra pessoa, apesar dele ser o rei, ter toda a autoridade, e ele, como um homem temente a Deus, ele reconhece isso. Então ele se sentiu culpado nesse momento. No final desse texto lá, se você ler, você vai ver que Davi se arrepende e Deus não isentou da culpa, deu ainda a punição para ele lá. Você pode ir lá no texto consultar qual era a punição que Davi teve. E ele se arrependendo, Deus o perdoa. Mas ele se sentiu culpado nesse momento, porque ele sabia que era algo errado. Então a culpa objetiva, ela é esse tipo de culpa, quando a pessoa tem uma lei e essa lei é quebrada. Ela pode ser separada, tem aqui 5 divisões. Uma culpa legal é a violação das leis da sociedade. Por exemplo, avançar um sinal de trânsito. Apesar de que nós já temos leis para todas as coisas. Quando não tem uma lei específica, eles pegam algo que acontece e encaixam na lei. Ó, isso aqui é a lei de tal que diz isso. A gente vê de vez em quando por aí, em algumas coisas, as leis criadas sei lá, as leis no Brasil são antigas, né? Muitas leis são antigas. Ela foi criada em 1950. E a lei dizia que não podia fazer tal coisa. Mas não existia tal coisa naquela época. Então eles encaixam o problema hoje nessa lei, que a lei diz isso. A interpretação da lei. Então a culpa legal é essa. A culpa teológica é uma desobediência às leis de Deus de acordo com as Escrituras. Então Deus diz lá para você dar a outra face, andar a segunda milha. Deus diz lá para você perdoar o seu irmão, perdoar o seu inimigo. Deus diz para você expressar o perdão, mesmo que você tenha sido ofendido, você ir até o irmão e pedir perdão.
são algumas leis. Tem os 10 mandamentos, que são leis que existem hoje legalmente. Não matar, não roubar, não furtar, né? Não desejar o bem do próximo, não desejar a esposa do próximo. São leis. Desobedecendo essas leis são a culpa teológica, de acordo com a Bíblia, o que ela ordena que a gente faça, como deixou como prescrição, a gente não deveria fazer. Fazendo, a gente incorre na culpa teológica. Existe a culpa pessoal, que é a violação de padrões pessoais. E tem a ver mais com a sua consciência, com a maneira que você foi educado, da maneira que seu pai te disse o que podia ser feito, o que não podia. Então essa é uma culpa pessoal. Existe, por exemplo, nesse exemplo, comer carne de porco. Alguns acham que é errado. Quando a pessoa come, ela se sente culpada. Quem acha que é errado, ela não come. Se comer, ela vai se sentir culpada. Às vezes isso é para algumas pessoas que entendem que é errado. Então aquilo se torna uma culpa pessoal, é um padrão pessoal dela. Numa sociedade, por exemplo, às vezes não existe uma lei específica a respeito disso, mas uma lei que ordena que seja de bom tom. Antigamente, se os pais estivessem conversando em algum lugar, os filhos não podiam ficar perto. Por exemplo, chegava uma visita, o pai sentava na sala e ia atender a pessoa, os filhos tinham que sair. Então era um respeito que existia. Então se você ficasse ali, você ia se sentir culpado. Hoje isso não existe mais. Não tem mais esse tipo de tratamento. Uma coisa que ainda de consciência da pessoa pessoal, por exemplo, ir à igreja com boné. Você está dentro de um local e às vezes a pessoa está de boné. Em muitos lugares você não vai com boné, você se sente culpado. Não é normal estar trabalhando. Ir de bermuda. Ou, por exemplo, ir para um culto sem camisa. É um padrão pessoal que a pessoa tem. Não é uma lei, não é uma regra, né? É uma questão de respeito e uma questão de que você entende que aquilo não é o certo a ser feito. A culpa social, né? Falamos aqui de culpa legal, teológica, pessoal, social. É a quebra de uma regra que não está escrita, mas que é socialmente aceita como válida. Essas são algumas coisas que acontecem que a gente não gosta, ninguém fica satisfeito. Por exemplo, jogar lixo na rua. Não sei se alguém se sente culpado por isso. Mas hoje, com a campanha que existe, né, a respeito disso, quando você joga alguma coisa na rua, alguém vê, aquilo às vezes, opa, eu não devia ter feito isso. Você olha para o lado assim, ninguém está vendo, eu vou pegar, vou jogar na lata de lixo. Porque você, às vezes, distraído, né? Está acostumado. A gente mora num lugar rural, São José, né? Uma cidade pequena. Você tem o seu sítio, a sua casa, o local onde é mais... Às vezes você está ali, descasca uma laranja. Você arranca as cascas e joga no chão, né? Mas você está fazendo aquilo ali lá no seu pomar. Mas se você fizer isso num lugar público, numa rua, e jogar as cascas no chão, você já tem um hábito que às vezes você copia ou repete ele, mas não deveria fazer uma sociedade. Às vezes, tomar a frente de uma mulher em determinadas situações. Você tem que dar o lugar para as mulheres, para as senhoras, para os idosos, né? E a sociedade aceita isso, apesar de já existir a lei dos idosos, por exemplo, para banco, para filas, né? Ele já tem a prioridade. Foi criada uma lei. Mas isso era algo que a sociedade achava como certo. Então é a culpa social. O seu direito, né? As pessoas falam, o seu direito vai até onde esbarra no direito do próximo. Por exemplo, também numa culpa social, as pessoas que andam com som alto às vezes na rua, tarde da noite, incomodando as outras pessoas. Já existe a lei do silêncio, né? Mas é uma culpa social. Você não deveria estar fazendo isso, está incomodando a sociedade. Não existia uma lei a respeito disso, mas a gente hoje já tem lei praticamente para todas elas, mas são as classificações que nós temos. E existe a culpa subjetiva, né? Propriamente dito. Então, eu falei 5, né? São 4. Da objetiva, vamos lá de voltar. Da culpa objetiva, existe a culpa legal, a teológica, a pessoal e a social, que são voltadas para uma determinada lei escrita e uma determinada convenção, que seja da sociedade, que seja sua, que seja de Deus ou que seja da própria legalidade. Então essas 4 são objetivas. Existe a culpa subjetiva. A culpa subjetiva é um sentimento de pesar, de remorso por você ter feito alguma coisa que não deveria ter feito ou ter deixado de fazer. Nós temos aqui um exemplo, né, que aconteceu com Judas. Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. A traição dele foi indicar onde Jesus estava para os principais sacerdotes anciãos.
ele chega num determinado momento, ele se arrepende disso, ele sente culpa, ele sente remorso, ele vai até os principais sacerdotes, devolver o dinheiro, joga as moedas no chão e eles não querem, não, isso é dinheiro de sangue, não podemos ficar com ele aqui. E dali ele sai para se enforcar, tamanha era a culpa que pesava sobre ele nesse momento. Então nós vemos ali uma culpa subjetiva. Temos aqui também o exemplo de Esaú. Esaú e Jacó, seu irmão, né, filhos de Isaac. Esaú chegou da sua caçada, ele era caçador, ele chegou em casa com muita fome, conseguiu pegar nada, caçar nada, se alimentar. Chegou em casa com muita fome, Esaú tinha acabado de preparar um cozido lá, uma sopa de lentilhas, e estava lá e ele falou, me dá um pouco. E ele sendo quem ele era no momento, ainda não estamos aqui para discutir o porquê ele fez isso, ele fala assim, eu te dou a sopa, mas você tem que me dar o seu direito de primogenitura, que Esaú nasceu primeiro. E o direito de primogenitura é de herdar todas as coisas do pai. Era o primogênito, o primeiro gerado. Ele então, talvez tenha relutado um pouco, mas eu estou com fome mesmo, se eu morrer de fome, o que vai me adiantar o direito de primogenitura? E aí ele aceita, mas aí no texto lá, que está em Gênesis 25, se não me engano, fala sobre esse incidente de Esaú e de Jacó. Ele ainda fala assim, não, você tem que jurar. Jacó exige que ele jure. E ele jura. Fala, se eu for morrer mesmo, não adianta. Então cedeu o direito de primogenitura para o irmão. Depois ocorre outra situação que ele engana o pai, né, do mesmo jeito. Então ali havia uma culpa subjetiva. Isso pesou no coração de Esaú. Ele relata isso quando, no final da vida, o pai vai dar a bênção e Jacó entra na frente também, se passando por ele. A mãe, com a ajuda de Rebeca ali, ajuda ele engana o pai e recebe. E ele cita tanto o direito de primogenitura quanto a bênção patriarcal, a bênção do seu pai, que antes dele morrer, ele era costume, é costume ainda, talvez, persista esse costume ainda na tradição judaica, do pai abençoar o filho. E aí quando ele chega, ele sente esse remorso, essa culpa por ter feito isso, ele relata de novo. Isso foi um acontecimento bem anterior. Quando o pai morreu, Esaú também relata isso. Então é a culpa subjetiva. Quando a Bíblia trata disso, sobre esse assunto, culpa e pecado, eles são mistos, né? São misturados os dois assuntos. Eles são tratados de forma que você não consegue separá-los na Bíblia. Mas a culpa é algo que, por esse remorso, pode pesar no coração da pessoa e trazer esse tipo de dificuldade. Quais são as causas da culpa? Nós relatamos aqui, colocamos aqui, algumas razões. Primeiro, experiências passadas. Quando nós somos pequenos, nós somos educados e ensinados. Olha, o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo e o que é o errado. Nossos pais, né, aqueles que têm o dever de nos ensinar isso, e ensinar realmente o que é certo, às vezes alguns recebem alguns conceitos desses distorcidos, você então sabe o que é certo e o que é errado. E quando você é ensinado, por exemplo, a não comer carne de porco porque é errado, a não comer sangue de animal porque é errado, porque você entendeu na Bíblia. Às vezes o pai poderia, tendo conhecimento da Bíblia, aprendendo o que a Bíblia diz, o que é certo e o que é errado, por que isso está relatado na Bíblia? Se está relatado na Bíblia, como não deveria ser feito. Aí vem Jesus e explica de uma outra forma, né? E dá uma outra abertura. Nós temos o problema aqui também do sábado, né? De não poder trabalhar no sábado. Então esse é um tema também bem polêmico, mas alguns acreditam que não deve. Então se ele trabalhar no sábado, ele se sente culpado. Então essa é uma causa da culpa de uma experiência passada, do que aprendeu, do que é certo e do que é errado. Então isso pode trazer culpa para a sua vida. Tem muitos que não são muito honestos. E um exemplo que já demos algumas vezes, uma criança foi para o colégio, chega em casa com um lápis diferente, você sabe que não comprou, chega um caderno diferente, ele tem um apontador diferente. Aí você pega o caderno do seu filho em casa, olha, vê, olha, por que ele está com isso aqui dentro? Aí pergunta, meu filho, o que é isso aqui? Esse lápis aqui, essa diferente, eu não comprei isso para você. Ah, pai, eu peguei do meu amiguinho lá, ele não estava usando, estava em cima da mesa, eu peguei e trouxe.
Você vai dar uma orientação para ele do que é certo e o que é errado, para ele saber que não deve pegar as coisas dos outros, certo? Então, esses tipos de experiências passadas podem causar culpa de uma forma que você sabe que é certo e sabe o que é errado. Quando você sabe o que é errado, não posso pegar isso aqui, porque isso configura até um roubo, um furto, né? Eu estou pegando um amiguinho. Então, você tem que ensinar o seu filho, vai lá e devolve, entrega para ele lá. São as experiências passadas do seu crescimento, desse tipo de experiência com o aprendizado, isso quando você é muito novo com seus pais, depois isso vem com a sociedade. Pessoas que são desonestas e algumas outras coisas também não aprenderam o que é certo e o que é errado de acordo com o que é realmente aceitável pela sociedade. Como nós falamos aqui, existe a culpa legal, a teológica, que Deus explica, a pessoal, a social, que que a sociedade aceita, né, em determinados padrões. Então ali você tem essas experiências. Isso é uma das causas. A outra são as expectativas irreais que são passadas às vezes por líderes, por pessoas que estão falando sobre ensinamentos e aí trazem ensinamentos. Esse a gente vê, biblicamente falando, também nessa forma. São os mesmos exemplos, os mesmos que podem vir em cima desse ali. Você tem um padrão de vida que você precisa ser honesto 100% em todas as coisas. Aí você olha, lê na Bíblia que não pode fazer tal coisa. Vamos usar o exemplo de novo de, às vezes, uma carne de porco para comer, um sangue que você não deve comer, um sábado que você precisa guardar. E a gente tem toda essa liberdade debaixo da graça de Deus. O tema da nossa aula é a culpa sobre a graça de Deus. Para entender ela, para que a gente possa não colocar patamares tão elevados assim. A Bíblia diz que nós somos pecadores. Então você nunca vai ter culpa? Você nunca vai errar? Você nunca vai tomar uma atitude errada? Um exemplo lá dos 10 mandamentos. Não cobiçar a mulher do próximo. Quando Jesus veio em Mateus 5, no Sermão do Monte, ele disse que apenas olhar com sentimento impuro para a mulher do próximo, você já pecou. Não desejar mal para o próximo ou cobiçar as coisas do próximo. Se você olhar para o próximo e desejar a morte dele, você já o matou. Implica lá no não matarás. Jesus deu essa dimensão. Para quê? Porque isso é trabalhado na nossa mente de uma forma que a gente precisa já exterminar esse sentimento, parar de ter esse sentimento e poder tratar ele de uma forma correta. Não é que eu nunca senti raiva de alguém ou que nunca tenha olhado para uma pessoa, uma mulher bonita e às vezes a gente reparar duas vezes. Opa, acende aquela luzinha vermelha, Senhor, me perdoa, eu não devia ter feito isso, não é esse meu sentimento, não quero. Ou uma atitude ou qualquer outra atitude que você entenda que é errado. E quando nós temos o Espírito, nós somos avisados a respeito disso. E podemos mudar a nossa atitude a partir daí. Então, esses são as expectativas irreais que a gente tem, mas por causa de um ensinamento falho, ou de uma falta, não falho, uma falta do ensinamento que você teve lá atrás. Uma outra situação é inferioridade e pressão social. Sabemos que isso influencia a pessoa. Se você vive num ambiente de pressão social, onde você nunca foi ensinado o que é certo e errado, ou as pessoas vivem numa comunidade onde a pressão social é para que ela participe. A gente vê esses exemplos, por exemplo, em lugares onde tem drogas e tem traficantes e tem... um exemplo claro, mas não só esse, não estou fazendo discriminação nenhuma, entendam bem. E a pessoa está ali e ela é forçada pela pressão social a vender, a participar de uma gangue, a participar de um grupo, né? Isso acontece no colégio. E aí, no colégio você tem a sua turma e as pessoas que você gosta. E andando com elas tem aquelas outras turminhas. E cada um às vezes dá um exemplozinho. Vamos fazer tal coisa, vamos junto fazer tal situação. E aquilo é errado. Vamos lá roubar tangerina no quintal do vizinho. Isso eu já fiz, né? Catar uma fruta no vizinho lá, vamos lá de noite lá fazer isso. Eu já fiz isso, né? Quando era criança, moleque, quando não tinha esse ensinamento, sabendo que isso é errado. Então isso é uma causa da culpa sobre a nossa vida. E também existe o mau desenvolvimento da consciência. Você não foi ensinado as coisas certas e erradas e você desenvolveu mal a sua consciência, aquilo não te pesa mais.
quando você, por exemplo, é desonesto com as pessoas, quer levar vantagem e quer sempre ganhar a qualquer custo. Então a gente vê isso acontecer também quando ela não teve um bom ensinamento, uma boa diretriz a respeito dessa situação. Outra situação que nós precisamos entender a respeito da culpa é que existe os conceitos para resolver a culpa. Como nós resolvemos a culpa? Como é que ela é tratada? O que a Bíblia fala a respeito disso? Vamos usar novamente o texto de Romanos 3, 23, que ele mostra para a gente que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que isso quer dizer? Em termos, para traduzir para a nossa lição de hoje, todos nós somos culpados em determinado momento. E como nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus sempre, vez ou outra nós vamos pecar. O que é essa situação? Então, se eu sou pecador, então não tem jeito para mim, não vou resolver? Não, não é isso que Deus fala, não é isso que Paulo ensina. Ele ensina justamente o contrário, que eu tenho uma condição de reconhecimento dos meus erros e um crescimento espiritual. A partir do momento que eu me converti, que eu li na Bíblia e aceito e entendo que isso é errado, eu vou passar a não praticar tal situação e errar cada vez menos naquele problema. 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a gente crê nisso. E aí a gente pede perdão sempre. Uma da ideia do perdão, quando pergunta para Jesus, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Lá no Sermão do Monte. 70 vezes 7. Por quê? Ele vai errar tanto assim? Talvez erre. Erre porque ele tem uma consciência que foi ensinada, que ele aprendeu debaixo de uma opressão, debaixo de uma pressão social que ele vivia no colégio, no local onde ele morava, com os amigos que ele tinha. Ele tem as dificuldades da falha do ensino dele, que nunca foi ensinado o que era certo e errado. Ele, às vezes, subtraiu algumas coisas no colégio, quando ele era criança. Depois, quando era adolescente, ele pegava dos amigos. Depois, quando ele chegou a ser adulto no comércio, no lugar que ele trabalhava, ele pegava do patrão. E aí, ele não foi ensinado. Então, ele precisa entender primeiro que isso é errado e mudar a vida dele. Aonde é que está a restauração disso? Primeiro, estabelecido. Somos pecadores. Vamos pecar, errar, todos os dias, sempre. O mesmo problema? Não. Eu tenho que crescer. Se eu aprendi que isso aqui não posso fazer isso e na minha consciência isso me traz uma culpa, um erro, eu não vou fazer. Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa que antes de se converter, ela tem problema com bebida. E aquilo é uma tentação na vida dela. Ou tem problema com drogas, com cigarro, que são vícios que a gente adquire porque o nosso corpo pede aquilo e a gente quer satisfazer um desejo nosso, da nossa carne, porque aquilo é agradável. E às vezes aquilo é uma fuga por alguma situação. Por que a pessoa bebia? Para fugir de problema, de dívida, fugir de dentro de casa porque era um problema, vivia briga e problema e discussão, e chegava em casa era muito barulho, muita gente falando, enchendo a paciência, cobrando, muito tipo de cobrança. A pessoa ia para um bar, ia para um lugar, bebia, enchia a cara que aquilo apagava aquilo da mente dele. Outros são só acostumados a esse tipo de vida. Então você tem ali uma pessoa que pode ser tratada nisso. Quando você aprende que isso é errado, você vai trabalhar isso aí. Aí você tem, se converteu, entendeu que isso é errado, não quero mais. A pessoa que tem problema com bebida, ela deve frequentar bar? Ela deve frequentar festas, encontro de amigos, grupos, que se a pessoa tem problema com drogas, que sabe que lá tem drogas? Não, ela deve se eximir disso. Ela deve se afastar disso. Ela deve procurar outros tipos de companhia, mudar as suas amizades. Então, o tratamento da culpa, né, ele vem pelo perdão. E Deus estendeu um perdão ilimitado para a vida do ser humano, através de Jesus Cristo. 1 Coríntios 10, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não deixarei me dominar por nenhuma delas. Então eu posso fazer todas as coisas. Eu posso tomar uma bebida? Posso.
mas desde que isso não me domine. E desde que isso seja conveniente. É conveniente? Não, não é. Então, é uma regra. É uma orientação para a nossa vida em alguns termos. Então, nós temos para tratar a culpa humana a graça divina, através de Jesus Cristo, através do perdão que está prometido para a gente. Mas isso é simples assim? É muito simples. Se você entender o que é o perdão e conseguir perdoar as pessoas que te ofendem também, né? Que são culpadas de alguma coisa que fizeram a você ou que deixaram de fazer, então você consegue ser perdoado e perdoar as pessoas. A oração do Pai Nosso, né? No finalzinho da oração do Pai Nosso, diz, perdoai-nos assim como nós temos perdoados aqueles que nos têm ofendido. Então nós pedimos perdão ao Pai e que a gente tenha condições de perdoar aqueles que têm nos ofendido. É essa a suma da graça de Deus na ótica da culpa, do pecado. Então você pedir perdão e perdoar aquelas pessoas que às vezes fazem mal a você. Então é essa a nossa lição de hoje, né? Estamos chegando ao fim. Existe aqui um tratamento adequado para a culpa, né? Lembrar que Deus espera de nós que não é a perfeição. Deus não quer que você seja perfeito. Nós não vamos chegar à perfeição aqui. Precisamos entender isso. Mas precisamos, dia após dia, batalhar para perseguir esse alvo de perfeição. Eu sou imperfeito, até um pastor, eu sou presbítero, mas até um pastor, até um diácono, e qualquer pessoa da igreja. Diante de Deus somos todos iguais. Não existe título. Mas a gente falha também, a gente erra. Mas Deus não espera. Mas sim uma tentativa sincera de nós fazermos a vontade do Pai. Você tem esse desejo no seu coração? Um desejo de fazer o que é certo? Conforme o que nós entendemos da melhor maneira possível. E o Deus que é compassivo, que é perdoador, que é bom. O texto que nós lemos de Romanos diz aqui no versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, bondade de Deus, e tolerância de Deus, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Pedir perdão, se arrepender dos seus pecados, né? Confessá-los diante do Pai e deixar o pecado. Deixar. E isso, o pecado gera culpa no nosso coração. E essa culpa, debaixo da graça de Deus, a gente consegue suportar ela. Jesus, em determinado momento, falando sobre ansiedade, sobre quem tem depressão, né, diz ali que o seu fardo é leve e suave. O fardo leve dele é tirar essa culpa de peso que há sobre a nossa vida. E nos ajudar a ter com todas essas culpas que nós relatamos aqui. Né? Uma culpa legal, aí a gente vai pagar por isso. Ele não isenta. Ele não isentou Davi. Uma culpa legal, você errou, você vai pagar diante da sociedade. Mas aquilo não vai pesar no seu coração. A culpa teológica, desobedeceu a Deus em alguma área, como Davi fez, né? Podemos usar o exemplo dele. Uma culpa pessoal, que eu acho que isso é errado, eu não devo estar fazendo isso, eu tenho que parar. Eu preciso entender que eu posso viver melhor sem esse peso na minha vida. Uma culpa social, né? Ou a culpa subjetiva, que é remorso por ter feito ou não ter feito alguma coisa. E aí você poder receber de Deus orientação a respeito disso. Se orarmos, pedimos orientação de Deus, Ele vai nos dar. Um exemplo que eu havia colocado aqui na subjetiva, não mencionei, vou mencionar agora, é aquele remorso que há, às vezes, quando a gente passa por uma pessoa, um mendigo na rua, e esse mendigo está ali pedindo uma esmola e você passa direto, vira a cara, andando, vai, nem está nem olhando para a pessoa. E aquilo depois pesa no seu coração como remorso, você podia ter ajudado, você pode ajudar e não ajudou. Então são essas situações aí que a gente, às vezes, precisa ir trabalhando. E aí você não vai ficar com esse peso de culpa. Na próxima vez que você passar, ajuda a pessoa, dá uma palavra de incentivo para ela, fala a respeito de Jesus. Jesus te ama, quero te dar uma oferta aqui. Ou vou comprar, você está com fome, eu vou comprar um alimento para você, se você não quiser deixar o dinheiro, que às vezes muita gente desconfia desse tipo. Eu tenho ajudado, às vezes, algumas pessoas que, cada loja ali que a gente lida direto com isso, eu creio que todos acontecem assim, mas daqui a pouco ela está ajudando com dinheiro. E às vezes a pessoa pega o dinheiro para um outro uso do que ela não está fazendo. Então, quando ela pede, a gente acaba querendo ajudar a própria pessoa nesse problema. Não é para a comida que você está pedindo, então eu vou lá comprar um alimento para você. Você quer ajudar,
não sabe se a pessoa vai usar o dinheiro para a coisa certa, mas se ela está te pedindo para uma coisa e você pode conceder, ajudar ela, você dá aquilo para ela. Então você resolve um problema ali para não ficar com remorso, com peso de não ter ajudado, que está errado, e ter ajudado, mas ter ajudado da maneira errada, porque às vezes ela vai pegar o dinheiro e vai fazer um mau uso daquilo ali. Então estamos aqui encerrando mais essa aula. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Não se sinta culpado por nada. Deus, ele, através de Jesus Cristo, pode perdoar qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de culpa que possa estar pesando sobre o seu coração. E a gente crê nele desse jeito. É um Deus que é bom, e a bondade dele me conduz ao arrependimento. Amém? Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu domingo.